Cuidar da saúde deve ser uma prioridade. A Cidade FM apresenta Saúde Cidade com o Dr. Bastos. Oferecimento Biolabor Medicina Diagnóstica, porque sua saúde vale muito. Acesse biolabor.com.br. Oncoitu, carinho e humanismo é o nosso lema. Acesse oncoitu.com.br. Bom dia! Para você que ligou o rádio agora, uma pausa na nossa programação musical para falarmos de saúde com ele, Dr. Bastos, médico, infectologista, nutrólogo. Tá aqui toda quinta-feira falando de saúde, falando de prevenção principalmente. E junto com a gente aqui no Saúde Cidade, os nossos parceiros queridos Oncoitu e Biolabor, que está aí com a sua segunda unidade linda, maravilhosa. Parabéns, Biolabor. E junto com a gente também você do outro lado que participa da nossa programação 11986630097. Aproveita, hein? Manda já. Não deixa para mandar pergunta de última hora. Manda escrito que ajuda muito, né? Para o Dr. Bastos aí poder responder. E ele tá por aqui mais uma quinta-feira que passa tão rapidinho voando. Bom dia, doutor. Bom dia, Dani. Bom dia, cidade. Bom dia a todos vocês nessa grande audiência do Saúde Cidade, todas as quintas ao vivo, com vocês aqui mais uma quinta-feira, como a Dani falou, muito rápido, né? Passa, graças a Deus. Parece que foi ontem, né? Mas estamos aqui para a gente fazer aquele programa com vocês aí, passando algumas dicas, informações, enfim, e tirando as dúvidas de vocês. É verdade, que fica muito presente, né? Uma semana da outra e acaba ficando aí na mente das pessoas todas as informações que você obtém aqui no Saúde Cidade. Finalzinho do mês de junho, junho vermelho, né? A importância da doação de sangue e inverno, né? Começamos o inverno, parece que vem aí uma frente fria novamente, parece que vai cair a temperatura, parece que vem uma chuva, é o que dizem aí, né? A previsão. É uma previsão, não é precisão, então a gente já estava para falar no programa aqui sobre os cuidados, né? Que nós devemos ter no inverno. O que a gente tem que fazer para a gente ter uma saúde no inverno, doutor? Porque eu vou dizer uma coisa. É tão difícil a gente conseguir passar ileso no outono e inverno, sem nenhum problema respiratório, sem nenhum problema de saúde mesmo, da parte respiratória e das ites da vida, né? Como a gente observou em outros estados aí, crianças sofrendo muito aí com problemas respiratórios. O inverno, o outono e inverno, ele traz todos esses problemas e essas preocupações, né? Principalmente aí para os pais em relação às crianças. Mas como que a gente consegue, de repente, passar ileso aí desse friozão, doutor? É verdade, chegou o inverno, né? Final de junho, inverno chegando. E já está aí, já tivemos aí no final de outono algumas frentes frias aí que baixaram bem as temperaturas, né? E agora provavelmente virão novas frentes frias, que é comum da estação, né? E a gente vai ter aí temperaturas baixas, né? E é o que você falou, agora a nossa luta sempre, todos os anos, contra esse frio que vem e além do frio, a temperatura cair muito, né, a umidade do ar que fica muito seca, também comum nessa estação. Faz frio, chove pouco, né, meio ar seco, essa secura do ar, essa umidade do ar muito baixa, faz com que a gente tenha problemas respiratórios. Começa tudo por aí, junto o frio com a umidade do ar baixa, e aí vem os problemas respiratórios. Muitas pessoas que têm essas ites, né, provocadas por alergias, né, da temperatura seca, aí começa a ter as rinites, né, as amidalites e as sinusites, e às vezes sem ser infecção bacteriana, por problemas propriamente de uma atopia, de uma alergia ou de uma resposta do corpo a essa secura e ao frio, né? E os vírus respiratórios se aproveitam, né?
Então, os vírus aí da influenza, os rinovírus, os adenovírus, aqueles vírus que acometem as pessoas, né, nessa época do ano, se aproveitam. Se aproveitam porque resseca a pele, as mucosas ficam ressecadas, começam a ficar mais expostas a esses vírus se instalarem ali e provocar o problema. Além do que, vocês sabem, o nosso corpo funciona com uma temperatura média de 36, 37 graus. É uma temperatura alta que o nosso corpo trabalha, né? Se você está exposto a uma temperatura de 14, 12 graus, 10, 9 graus, o seu corpo vai sentir essa sensação térmica muito mais baixa do que ele trabalha e aí provocam os problemas também respiratórios e também de funcionamento do corpo, né? O corpo no verão trabalha muito melhor, na primavera, quando a temperatura está ali em torno de 27, 28, 29 graus, é o ideal para o corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, como eu falei, tem 36 graus de média de temperatura. Se você trabalha numa temperatura próxima dos 30, o seu corpo não sente muito essa influência, vamos dizer assim. Mas se você está com uma temperatura abaixo de 20 graus, o seu corpo vai sentir esse problema, essa influência, né? E vai provocar os problemas respiratórios. Então, lógico, nós temos que tomar alguns cuidados nessa época do ano, né? Mas não dá para evitar, né, doutor? É inevitável. Mesmo, né? Tomando os cuidados, é inevitável. Por quê? Um dos cuidados, se agasalhar, para o seu corpo não sentir essa temperatura fria sobre ele. Então você tem que andar agasalhado. Muita gente não se agasalha muito bem, mas é necessário. Mas mesmo você estando agasalhado, a sua respiração, você está respirando um ar frio para dentro de você, para dentro dos pulmões, do seu aparelho respiratório e até digestivo. Então você se agasalha todo. Fica de fora o quê? O nariz e a boca e os olhos. Você vai respirar. Exatamente. Então, tá frio. O seu corpo vai estar mais agasalhado, mais quentinho e você vai respirar um ar frio para dentro de você. Mas sabe que eu percebo também, nessa época do ano, os lugares, né, os ambientes. Os ambientes são... É o pior lugar para a gente estar, é ambiente fechado. E a gente trabalha em ambiente fechado, né, doutor? A gente está mais dentro dos lugares do que fora deles, né? E aí que eu acho que pega um pouco. No sentido, casa da gente muito fria, né? Os lugares muito frios, não é, doutor? Muito fechado, pouco arejado, às vezes com aglomerações, porque você trabalha, né, numa empresa, tá todo mundo ali respirando, tossindo, fazendo todo mundo junto. Então, é aí que mora o perigo maior, né, doutor? Exatamente. Tudo isso, né? Porque você é normal, né? Quando a temperatura cai... Minha casa é congelada. Eu entro dentro dela, o meu nariz já entope. Exatamente. Você tranca a casa para não entrar aí você mais tranca, frio. Porque já tá frio lá dentro, e aí você tranca. Você tranca a casa, e não fecha pode. tudo. E não pode. Você tem que, durante o dia, abrir para ventilar, até porque o ar exterior chega nessa época do ano, no meio do dia ele está mais quente, aí vai entrar o ar quente para o corpo, para poder você na sua casa acabar tendo uma temperatura mais agradável. Se você mantém a casa bem fechada, você mantém aquela temperatura fria da noite. E isso pode exatamente fazer com que você fique num ambiente com uma temperatura mais baixa. E os vírus não saem, ficam ali se você não areja a casa, né, doutor? Exatamente. O correto é arejar a casa, se agasalhar, como eu falei. Se hidratar muito. E se hidratar, é fundamental. A hidratação é fundamental nessa época do ano. Por causa, como eu já citei, do problema da umidade baixa do ar, o ressecamento do corpo, e a água vai fazer o seu papel ali hidratando. Então você precisa se hidratar. Nessa época do ano a gente não tem muita sede, porque você não perde muito líquido, né? Você transpira menos, você acaba ficando mais parado, não perde muito líquido, você não tem muita sede. Mas é importante você se hidratar com no mínimo 2 litros de água por dia.
E se hidratar. E também, né, doutor, para quem tem esses problemas de rinite, sinusites, né, esses problemas respiratórios também, sempre deixar um sorinho ali, né, para poder utilizar, isso ajuda bem, né? Ajuda, o soro fisiológico, que na verdade é água e sal, né, gente? Uhum. É você sempre umedecer as narinas, né? Você se hidratar, os olhos, a garganta, os olhos, você sempre também colocar um pouquinho de soro nos olhos para lavar os olhos. Tudo que você possa fazer para melhorar essas condições atuais da umidade baixa. Na sua casa, colocar vasilhames com água, baldes com água para hidratar, para sua casa ter mais assim, umidade, né? Para você ter uma melhor respiração dentro da sua casa. Então, são artifícios que você pode lançar a mão para poder ter uma melhor umidade no ambiente que você está ali vivendo. Doutor, agora responde uma coisa. Muitos se falam, né, que quando a pessoa pratica uma atividade física regularmente, né, ela tem uma vida ativa, muitos relatam isso, que não sabem o que é ficar doente, que não sabem o que é pegar uma gripe, pegar uma infecção, porque a pessoa está com uma imunidade mais... tá com uma imunidade melhor. É isso. Dizem que quando a pessoa se exercita bastante, ela tem uma imunidade melhor, né, doutor? Sim, a atividade física a gente sabe que ela melhora diversos aspectos, né? Ela melhora o sistema cardiovascular, circulatório, o sistema renal, respiratório, enfim. Porque no frio ninguém melhora, quer se exercitar muito assim, tipo acordar cedo. Exatamente. Né? E já está provado através de estudos que a atividade física realmente libera algumas substâncias, hormônios que melhoram as condições do seu corpo na parte imune. Então, a atividade física bem trabalhada, bem, vamos dizer, dosada, ela melhora as suas condições vamos dizer assim, de imunidade. Além disso, a sua alimentação também, nessa época do ano, tem que ser uma alimentação voltada para os alimentos naturais que vão te trazer vitaminas, sais minerais que melhoram essa imunidade, como frutas, legumes e verduras. Muita gente não gosta, não tem hábito ou acha que nessa porque época é frio, do ano é frio. só quer comer coisa quentinha. Exatamente, só quer comer o carboidrato quentinho e evita as frutas, legumes, verduras que são elementos que vão te trazer as vitaminas e a pessoa acaba, no frio salada não, no frio essa fruta, né, tá muito frio para comer e acaba não fazendo uso. E isso é ruim, porque você tem que trazer os nutrientes, as substâncias necessárias para a sua imunidade melhorar. A gente sabe, né? A gente vai fazer um breve intervalo, mas só para a gente terminar aqui, para a gente falar dessa parte respiratória, a gente sabe que tem muita gente que faz atividade física bem de manhãzinha, né, doutor? E eu vindo trabalhar, observo pessoas fazendo caminhada de bermuda, de camiseta, porque com esse frio, tem que ter um horário certo nessa época do ano? Tem que ter uma vestimenta certa, doutor? Sim, nessa época do ano, o ideal é você fazer uma atividade física com roupas que te agasalhem melhor. Mas eu vou suar, vou sentir calor. Vou transpirar, vou sentir calor. Aí você, depois que tiver bem aquecido e o tempo, a temperatura estiver melhor, você pode até retirar. Mas naquele momento, quem vai fazer uma atividade física 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a temperatura está na casa aí dos 15 graus nessa época do ano, né? A não ser que venha aí um calorzinho para esquentar a gente. Mas normalmente não. De manhã cedo é 14, 12 graus, 15, depende. E você vai fazer uma atividade física desprotegido, isso pode ocasionar, sim, alguns problemas. E estamos falando, né, dos cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde, né, com a chegada do inverno, esse tempo mais frio. Falamos mais especificamente da parte respiratória, né, doutor? Mas também vale lembrar os nossos ouvintes, por que algumas perguntas chegam também até pra gente, por que a maior incidência de infartos, né, acontecem no inverno, doutor? Então, por esse motivo que a gente estava falando em relação aos efeitos da temperatura, né, baixa para o nosso corpo, como eu citei no bloco anterior, o nosso corpo ele funciona com uma temperatura média de 36 graus.
quando você se expõe ao frio, a uma temperatura de 10, 12, 15 graus, o nosso corpo tem mecanismos de defesa que vão reagir a isso. Um deles chama-se vasoconstricção. O que é vasoconstricção? Os vasos sanguíneos do corpo, que são igual uma mangueira, eles diminuem de tamanho, eles fecham. Os nossos vasos sanguíneos, eles são a parede deles, né? O que compõe eles é uma musculatura. E essa musculatura reage de que forma? No frio, ela diminui de tamanho e no calor ela dilata, aumenta de tamanho. Então, os vasos sanguíneos no calor, eles dilatam. E no frio, eles fecham. Fechando os vasos, o que acontece? O coração vai ter que trabalhar com maior força para empurrar o sangue para o corpo. Então, imagina os vasos do corpo todo diminuindo, fechando. O coração tem que empurrar o sangue, bombear o sangue para o corpo. Ele vai trabalhar muito mais, né? Com mais força. Então, no frio, você tem, às vezes, um aumento da frequência do coração, do batimento. Aumento no frio, da pressão. Você vai fazer com que a pressão suba, porque o vaso fechando, coração bombeando mais forte, você aumenta a pressão arterial. Então, quem já é hipertenso, a pressão sobe no frio. Quem já tem problema de cardiopatia, já não tem boa circulação, problemas cardíacos ou algo parecido, no frio vai piorar. E isso faz com que aumente os casos de problemas cardiovasculares no inverno. Vocês notam, isso é estatístico, que a maioria dos infartos, derrames, acontecem na época do outono e inverno. A maioria dos casos de problemas cardiovasculares é no outono e inverno. Isso é estatístico, né? Então, ocorre muito mais do que no verão. Exatamente. E uma coisa que eu vi também na semana passada, retrasada, é que o número de infartos também é mais no fim de semana. Porque as pessoas, elas abusam mais no fim de semana. Com as comidas, as bebidas. E aí, a gente sabe como o senhor está falando, né? Fecha os vasos. Aí a pessoa tem colesterol. A pessoa já tem a pressão alterada. Pressão alta. Come e aí muito sal. come muito sal, muita gordura, né? O tal do churrasquinho do fim de semana. Então, a maior incidência também é aos fins de semana, doutor, domingo. Sim, sim. Porque tudo influencia, né? Tudo acaba influindo ali na circulação. Então, é como você falou, a pessoa já é hipertensa. No frio, a pressão vai aumentar. E aí, se ela ingere uma quantidade de alimentos mais salgados, acaba subindo porque mais ainda a pressão. A gente gosta de comer aquela feijoadinha nesse frio, né, doutor? No frio, comer feijoadinha, né? Aquele caldo. Exatamente. Né? Então tem que segurar no sal, tomar cuidado com as gorduras, porque pode aumentar o colesterol e pode fazer com que os vasos sanguíneos trabalhem com dificuldade, aí fecham, provocando o infarto e o derrame. Por isso que tem que fazer atividade também, né, doutor? Sim, porque com a atividade física, você vai dilatar os vasos do corpo. Por isso, mais um benefício da atividade física. Você começa a fazer o exercício, seu coração começa a trabalhar mais, com a força ele vai dilatando os vasos para poder fluir melhor o sangue. Olha só, tem uma pergunta aqui do Silvio Manuel. Grande abraço, Silvio. Olha só, bom dia, Dani e Dr. Bastos. Um ótimo dia para vocês. Eu trago chá de hortelã caseiro com limão para esquentar todo mundo aqui na obra. Todo dia cedo o pessoal toma esse chazinho constantemente. Isso faz bem, doutor? E ele caminha também todo dia às 5 da manhã. Silvio Manuel. Sim, Silvio. Muito bom. Ajuda bastante. Você ingerir um alimento quente, como um chá, que é uma coisa que não faz mal, inofensivo, o limão, que é uma fruta que está provado que tem muita vitamina C, que tem muito antioxidante, só vai fazer bem, né? Então, aquele limãozinho que se toma de manhã cedo, quando acorda em jejum, com água morna, isso ajuda bastante já a começar o dia. Então, todo mundo que puder, pela manhã, quando acordar, em jejum, esquenta um pouquinho de água, meio copo, meio limão e toma, que já vai entrar no corpo dando uma boa ajuda. Então o chá, né, o limão, uma bebida mais quente, assim, saudável como o chá, só vai ajudar.
vai aquecer o corpo e vai também fazer essa vasodilatação. E nesse caso que ele faz caminhada às 5 da manhã, então o senhor recomenda que pelo menos esteja bem agasalhado? Sim, não, o agasalho é fundamental, né? Saiu de casa às 5 da manhã, 6 da manhã, sai agasalhado. Pode ser até que meio-dia, temperaturas quentes, você vai tirar todo o agasalho, mas no início, primeiros horários da manhã, agasalhado. Doutor, tem outra pergunta aqui, não muito relacionada com o nosso tema, mas é importante aqui, que eu acho que a pessoa está preocupada. É a Rose da Vila Progresso. É normal que uma criança de 3 anos sentir dor de cabeça, sangramento no nariz? Levamos ao médico na segunda-feira, relatamos a dor de cabeça ao médico, ele disse que era normal, disse que era só garganta inflamada. Ontem a dor continuou e veio o sangramento novamente. Por favor, tire essa dúvida, é a Rose Vila Progresso. Oi, Rose, bom dia, obrigado pela sua participação. Rose, é um exemplo do que a gente estava falando, né? Nessa época do ano, até crianças sofrem com isso. O ressecamento que dá com essa temperatura frio e a umidade do ar baixa, a criança pega uma virose, ou até o adulto, e o que acontece? Essa virose vai provocar processos inflamatórios ali. A dor de cabeça é porque acaba inflamando os seios da face, próximos do nariz, e o sangramento é porque a pele fica tão seca que ela rompe e aí acaba tendo sangramento. Eu acredito que não seja nada grave, por isso que falaram isso, apenas são manifestações do frio, talvez com um problema na garganta, uma amidalite, uma faringite ou até com uma sinusite, né? Mas o médico não falou que tinha sinusite. Quando a gente fala de sinusite no frio, é porque irrita todos os seios da face, resseca tudo e pode sangrar e formar secreção com essa friagem que a gente chama de resfriado, né? Uhum. Doutor, tem outra pergunta aqui, olha, sou obesa, tenho 100 quilos, como faço para emagrecer? Tenho pressão alta, me ajude, por favor. Cirleide Vila Progresso e tenho dor de cabeça sempre. É por causa da pressão? Ela tem pressão alta também, doutor. Cirleide, bom dia, obrigado pela sua participação. Cirleide, você precisa entrar num processo, né, de diminuição do peso. Quem é hipertenso não pode pesar 100 quilos, né? Isso vai fazer com que o seu corpo tenha que trabalhar mais para fazer essa circulação e a pressão sobe. Então você precisa entrar num processo. Envolve uma série de coisas, Silvana. Envolve o problema da dieta, tem que ser revisto a sua alimentação por um nutricionista. Atividade física, não sei se você faz ou é sedentária, tem que fazer uma atividade física, a dieta, e procurar ajuda médica se for necessário usar um medicamento, por exemplo, para ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa, não consegue diminuir o peso porque não consegue se controlar na alimentação, e aí nessa época do frio piora, porque o corpo pede mais alimento, você está ansiosa, você já está com peso alto, a pressão alta, e os sintomas que você tem é de tudo isso aí. Olha só, doutora, aqui o Mussum do Bairro Brasil dizendo que ele come um dente de alho todos os dias. É bom para a saúde? É bom, né? Bom dia, Mussum. É sim. O alho também, assim como o limão, ele tem seus benefícios, né? O alimento natural que tem propriedades também provadas que ajudam e melhoram na circulação sanguínea e na parte cardiovascular. Não faz mal, não. Isso só vai te ajudar. Pode usar o alho sem problemas. Vamos para a última pergunta aqui, gente, porque ela diz que faz caminhada quando pode. Deixa eu só relatar aqui, a Cirleide. Ela faz caminhada quando ela pode e toma também uma medicação, que ela mandou aqui o nome, tá, doutor? Ela continua com essa medicação? Sim, Cirleide. Bom dia, obrigado pela participação. Você deve intensificar essa caminhada, não de vez em quando, mas pelo menos 4 vezes na semana, no mínimo, né? Intensifica essa caminhada e pode continuar usando o seu medicamento, que vai te ajudar, né, a controlar todo o processo, né, emocional, e com isso você vai ter um resultado bom. Rapidinho, doutora, para a gente finalizar. É normal criança de 2 anos viver vomitando? Beijos, Vânia do Itaim. Bom dia, Vânia, obrigado pela sua participação. Vânia, não posso te dizer que é normal, né? Uma criança vomitar todos os dias não é normal. Alguma coisa está acontecendo ali. Existe algum problema que tem que ser investigado. Tem que levá-la ao pediatra, relatar isso aí e procurar fazer um exame para um diagnóstico do problema. Então, aconselho você a procurar
o médico, se já não o fez, se já fez, volte no médico, porque não é normal ficar vomitando. Tem alguma coisa errada aí. Doutor, muito obrigada. Sempre bom tê-lo aqui. Muito obrigada pelas participações. Ficaram algumas perguntas aqui. Daqui a pouco o doutor Bastos vai responder em off. Obrigada. Até a próxima quinta-feira, doutor. Eu que agradeço. Obrigado a você, Dani, e obrigado a todos os ouvintes pelo carinho, pela audiência, por essas participações sempre. Desejo a todos aí uma excelente quinta-feira, ótimo final de semana. Cuidem-se. Fiquem bem e até quinta. Grande abraço. Fiquem com Deus. Até quinta, doutor. Você ouviu Saúde Cidade com o Dr. Bastos.